comandadas pelo infarto e pelo AVC. Qual a segunda principal causa de morte no Brasil e no mundo? Neoplasias. A terceira? Acidente. As infecções. E no meio dessas infecções, qual delas é a mais comum? Pneumonia. Certo? Muitas vezes o paciente que morre de um infarto, ele pode até morrer de uma morte súbita, pré-hospitalar, né? Mas em boa parte das vezes ele morre dentro do hospital, no internamento prolongado. E muitas vezes durante o internamento dele ele acaba ganhando o quê? Acaba morrendo de quê, na verdade? De um quadro. Muitas vezes uma pneumonia. O paciente que tem um câncer, né, muitas vezes ele acaba internando, seja por tratamento, quimioterapia, radioterapia, complicações do tratamento. E aí durante essas complicações do internamento, do tratamento, seja na comunidade ou até mesmo dentro do hospital, eles acabam ganhando o quê? Uma infecção. E muitas vezes essa infecção é qual delas? Uma pneumonia. Então vocês têm dúvidas da prevalência e da importância de uma pneumonia? Tem algumas doenças, pessoal, que vocês precisam ter ouvido falar. Por exemplo, a gepa. Vocês sabem o que é a gepa? Não é o gepos, não. Vocês vão lá tomar uma biritazinha. É a gepa. O que é a gepa? A gepa é a granulomatose com eosinofilia com polingeite. É a famosa síndrome de Churg-Strauss. Vocês precisam saber tudo sobre essa doença? Vocês precisam ter ouvido falar. Mas a pneumonia, vocês podem só ter ouvido falar? Ou vocês precisam saber todos os detalhes? Tem que saber todos os detalhes. Por quê? Porque é uma doença que vocês vão ver todos os dias quando vocês estiverem trabalhando. Certo? Qual é a definição de uma pneumonia? Se eu perguntar lá na prova de vocês, definam o que é uma pneumonia. O que é que vocês escreveriam? Consolidação pulmonar associada a... Então toda pneumonia é uma consolidação? Não, achei que você estava escrevendo. Qualquer pneumonia? Sim. Acho que síndrome respiratória associada a sintomas de vias aéreas baixas, né? Como tosse com expectoração. Pneumonia nada mais é do que um processo inflamatório, né, das pequenas vias aéreas e dos alvéolos, né, que muitas vezes é acompanhado de um quadro infeccioso. Algumas vezes desenvolve-se um quadro de consolidação, o preenchimento alveolar com um líquido exsudativo. Algumas vezes essa pneumonia tem um padrão intersticial difuso, certo? Então isso é uma pneumonia, é um processo inflamatório infeccioso alveolar, levando a uma consolidação ou um infiltrado intersticial difuso, certo? Didaticamente, a gente divide a apresentação clínica. Aliás, antes disso, qual é a fisiopatologia da pneumonia? Os alvéolos, essas pequenas vias aéreas, elas são estéreis ou são colonizadas? Fisiologicamente? É para ser estéril, né? Por que chega uma bactéria lá? Microaspiração. O principal mecanismo são o quê? São microaspirações. Que nós estamos tendo aqui frequentemente microaspirações? Não, nós temos aqui uma ou outra. Mas nós não temos frequentemente, constantemente microaspirações. Por quê? Porque existe um mecanismo protetor para isso, que é o quê? Que é o arco reflexo, né, que dá tosse, e também a deglutição. A gente deglute a saliva e vai para o nosso trato digestivo e não para o nosso trato respiratório, certo? E isso é comandado por quem, principalmente? Pelo sistema nervoso central. Então, só com isso a gente já entende que existem pessoas que têm perda desse mecanismo. Quem são? Idosos, pacientes que tiveram uma doença neurológica que alterou o nível de consciência, pacientes que têm alteração da deglutição, como por exemplo uma doença de Parkinson, certo? Então, os pacientes que têm um rebaixamento do nível da consciência, os pacientes que têm uma doença neurológica, os pacientes idosos, os pacientes que têm perda do mecanismo adequado da deglutição, eles têm ou não têm uma chance maior de ter pneumonia?
Sim, por quê? Porque eles estão constantemente tendo pequenos episódios de microaspiração. Nós, aqui e acolá, temos pequenas microaspirações. Vocês concordam? Sim. E por que nós não temos pneumonia? Porque ele tem o nosso sistema imunológico, né? Lá no muco, produzido pelas células, né, da mucosa do trato respiratório, tem o quê? Tem algumas enzimas que combatem as bactérias, os micro-organismos, tem imunoglobulinas, principalmente da classe IgA, que faz ali esse combate inicial. Só que tem ou não tem pacientes que têm a perda desses mecanismos imunológicos? Por exemplo, os idosos, por exemplo, os portadores de comorbidades avançadas, como diabetes, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, altera a imunidade. Né? O que mais? Os pacientes sem uso de imunossupressores. Então, esses pacientes, eles não conseguem combater até mesmo essas microaspirações que nós conseguimos. A maioria das pessoas tem ou não tem bactéria na boca? A nossa boca, ela tem ou não tem a sua flora bacteriana própria? Sim. E essa flora bacteriana é altamente patogênica? Vocês acham? Não. Né? Mas existem ou não existem pessoas que têm uma flora diferente da nossa? Quem são estes? São aqueles que utilizaram antibiótico recentemente, porque mexe na flora. São aqueles que tiveram contato com o quê? Com o ambiente hospitalar, com o ambiente de cuidados com a saúde. Porque as bactérias que existem nesse ambiente são diferentes das bactérias que estão na comunidade, de uma forma geral. Então, isso é ou não é um fator de risco para o desenvolvimento de uma pneumonia? Porque você troca a flora comunitária da nossa boca por uma flora que é muito mais patogênica. Então, pequenas microaspirações que não geravam uma resposta inflamatória grande, porque eram bactérias pouco patogênicas, agora passam a gerar. Por quê? Porque são bactérias mais agressivas. Então, esses são os principais motivos pelos quais as pessoas têm pneumonia. Certo? Perda do mecanismo protetor, né, das microaspirações, alterações da imunidade, alterações da flora bacteriana da cavidade oral. Só com isso a gente entende em quem que incide mais as pneumonias. Concorda? Didaticamente, pessoal, as pneumonias elas são divididas de uma forma bem didática, a apresentação clínica típica e a apresentação clínica atípica. O que é uma pneumonia, um quadro clínico típico? É o desse paciente, certo? Febre alta, calafrios, tosse cheia, secreção purulenta, certo? Queda do estado geral, hiporexia, o que mais? Doutor ácido. Eventualmente, o pulmão dói, pessoal. Quem que dói? É a pleura. Por isso que geralmente a dor é pleurítica, ventilatório dependente. Esse é o quadro clássico de uma pneumonia típica, certo? E qual é o quadro clássico de uma pneumonia atípica? Sintomas atípicos, né? Como rebaixamento de consciência. Ao invés de ser um febrão, é uma febrinha. Ao invés de ter uma queda do estado geral importante, o paciente está o quê? Relativamente bem. Ao invés de ser um quadro agudo, de 2, 3, 4 dias de evolução, é um quadro arrastado. Ao invés de ser uma tosse zona cheia, produtiva, com secreção purulenta, é uma tosse seca. É uma gripe que não curou. É assim que os pacientes costumam dizer. E por que é tão importante a gente fazer essa distinção do ponto de vista clínico? Por que o tratamento eventualmente pode ser diferente? Porque os germes que causam uma pneumonia típica são diferentes dos germes que causam uma pneumonia atípica. Certo? Qual o principal micro-organismo causador de uma pneumonia? São as
bactérias, certo? E existem algumas bactérias que se enquadram mais no quadro clínico típico e outras bactérias que se enquadram mais no quadro clínico atípico. Lá no quadro clínico típico, uma pneumonia de apresentação típica, qual é o principal germe responsável? É o pneumococo. Streptococcus pneumoniae, né? Qual é o segundo? Hemófilos, né? Terceiro? Moraxella catarrharis. Quarto é o diaboluro, Staphylococcus aureus. E o quinto são os gram-negativos entéricos, né? Klebsiella, Pseudomonas e o Acinetobacter baumannii. Certo? Então esses são os principais germes causadores de um quadro clínico típico. Quais são os principais germes causadores de um quadro clínico atípico? Disparado, o mais comum é o micoplasma. Mas outros? Clamídia, pneumônia, certo? E é considerado também uma bactéria atípica a Legionella. Apesar de que mais frequentemente a Legionella, apesar de ser uma bactéria atípica, ela causa mais frequentemente um quadro clínico típico. O que é que caracteriza uma bactéria atípica no contexto de uma pneumonia? Isso é uma informação muito importante. Por que eu digo que tem germes que são típicos? Por que eu digo que tem germes que são atípicos? Às vezes eles preferem também outras áreas. Uma bactéria atípica no contexto da pneumonia é uma bactéria que não é corável pelo gram do SCAR. Você não pode dizer que ela é gram positivo ou gram negativo, ela simplesmente não cora, certo? Agora, a principal característica é que ela não responde ao quê? Aos beta-lactâmicos. Diferente das bactérias típicas, que frequentemente respondem aos beta-lactâmicos. Então, isso tem ou não tem impacto no tratamento? Sim. Tem. Mas tipo Pseudomonas é atípica que eu considero? É típica. Típica. Certo? O exame físico de um paciente com um quadro clínico típico, como que geralmente é? Compatível com que grande síndrome pulmonar? Geralmente um quadro clínico típico acaba levando ao que? A uma consolidação. Então o quadro clínico do exame físico é típico de quê? De uma síndrome consolidativa. Redução da expansibilidade, aumento do freno tóraco vocal, percussão maciça, submaciça e presença de crepitações bolhosas na ausculta pulmonar. Qual é o padrão clássico de acometimento pulmonar de uma pneumonia atípica? É o padrão intersticial, difuso. E o que é que chama a atenção deste padrão no exame físico? São as crepitações em velcro, aquelas crepitações fininhas, certo? Ou seja, dá ou não dá para a gente fazer a distinção do ponto de vista clínico, tanto em relação aos sintomas como em relação ao exame físico. Então, o exame físico ajuda ou não ajuda? O local também pode ser diferente, assim, tipo, na típica ser mais base e a outra ou nem Não tanto. tem muito Não? isso, não tem não. Toda pneumonia, toda pneumonia, ela é bacteriana? Não. Tem pneumonias virais, que inclusive há quem diga que são mais comuns do que as pneumonias bacterianas. Principalmente pelo fato de que muitas das pneumonias bacterianas são precedidas por uma pneumonia viral. E o que é que me faz pensar que o meu paciente que tem um quadro de pneumonia, ele tem pneumonia viral? Geralmente, precedendo o quadro de via aérea inferior, esse paciente tem o quê? Um quadro de via aérea superior, ele tem um quadro gripal. Quais são os principais vírus? Vírus da influenza, que é o vírus A, o vírus B, né? Influenza A, influenza B, Covid, adenovírus, rinovírus, vírus essencial respiratório, certo? Metapneumovírus,
em pacientes imunossupressos, o CMV, o citomegalovírus, tudo isso aí são vírus que podem causar pneumonia. É importante a gente lembrar disso. Antibiótico serve para vírus? Não. Então nem todo mundo precisa de antibiótico. Além dos vírus e das bactérias, tem outros germes que podem causar pneumonia? Fungos. É comum pneumonia fúngica? Não é comum. Mas tem ou não tem alguns dados que geralmente nos fazem pensar em uma pneumonia fúngica? Qual é o principal deles? É um paciente imunossupresso, certo? Seja porque tem uma doença como HIV, seja porque está fazendo um transplante de medula óssea, seja porque ele está usando imunossupressores ou quimioterápicos, certo? Mas os fungos, eles também têm ou não tem uma questão epidemiológica muito forte? Então eu preciso ou não preciso perguntar isso na história? Por exemplo, uma das principais micoses profundas é a histoplasmose. O histoplasma tem relação com o quê? Com fezes de quê? De pombos e também de morcegos. Então eu não tenho que perguntar se meu paciente se ele foi assim para uma casa meio que estava abandonada. Se ele foi para uma caverna. Se ele tem muito contato com pombos. Pois é. Porque se tiver, eu vou pensar fortemente nessa possibilidade. Outra micose profunda muito comum na nossa região, coccidiomicose, que também é chamada de artrite do sertão, porque além de pneumonia dá também artrite. Qual é? Exatamente. Onde é que tem lá os coccídeos? Eles estão logo abaixo do solo. Então quem lida com o solo, quem mexe com o solo, tem fator de risco para ter coccidiomicose, né? O que é que faz um caçador de tatu? Ele faz um buraco no solo e bota a cara lá dentro do buraco do solo. Ou seja, ele dá uma respirada bem boa lá nos coccídeos. Do mesmo jeito que os sertanejos, né? O pessoal que lida lá no sertão com as plantações e tudo mais, porque mexe no solo. Paracoco, que é a paracoccidiomicose. Qual é o fator de risco? Tem pouco aqui na nossa região, é muito mais lá no sul-sudeste. Porque tem muita relação com as fazendas de café. Eles crescem muito nas plantações de café. Aqui no Ceará até tem, lá na região de Baturité, aqui do lado da serra. Mas é muito mais lá no sul-sudeste. Então eu não tenho que perguntar isso para o meu paciente. Professor, as caridíase, é comum que você já vê na parede? As caridíase, não, aí é a síndrome de Loeys, né? É o ciclo pulmonar das parasitoses intestinais. Já vi algumas vezes. Outra micose profunda é o criptococo. Qual é o fator de risco para a criptococose? Acho que é pombo. Pombos também, principalmente, mas também cheirar a folha de quem? O que a avó de vocês botava para vocês cheirarem quando estavam gripados? A folha do eucalipto. Pois nessa folhinha do eucalipto pode crescer o quê? Criptococo. É um fator de risco claro. Aspergilose. O principal fator de risco, todos eles é relacionado à imunossupressão, né? Mas o principal fator de risco do aspergillus é a agressão ao parênquima pulmonar, é o paciente que já tem uma pneumopatia prévia, certo? E pacientes que estão expostos à construção civil, estão em prédios que estão em reforma. Eu já vi isso, né? Quando eu era interno, lá no César Carlos, estava rodando na EMAT, o hospital estava em reforma. E lá na EMAT a gente tinha diversos pacientes imunossupressos, porque tinham linfoma, leucemia, que estavam fazendo a quimioterapia. E aí eu me lembro de pacientes que adquiriram a aspergilose por conta da imunossupressão e por conta do fato que o prédio estava em reforma. Ou seja, isso aqui é raro, né, pessoal? Tudo isso aqui que eu estou dizendo não é o mais comum.
Mas se eventualmente você se depara com circunstâncias que lhe favorecem a pensar nisso, né, um paciente claramente imunossupresso, ou um paciente que tem um histórico desse, de exposição, a gente tem que pensar nessa possibilidade. Afinal de contas, antibiótico mata fungo? Não. E eu já vi isso algumas vezes. Certo? Tem outro micro-organismo que a gente deve lembrar no nosso meio. Micobactéria. Quem é o dito cujo? Micobactéria, tuberculose, né? O famoso bacilo de Koch. É ou não é uma doença endêmica no nosso meio? É ou não é? Sim. Então a gente deve lembrar. O que é que deve nos fazer pensar? Assim, é claro que os quadros de tuberculose geralmente são quadros mais arrastados, né? Mas eventualmente pode se apresentar de uma forma aguda. Hoje mesmo eu estou com um paciente internado na UTI, gravíssima, da nossa idade, sou jovem, com um quadro de tuberculose gravíssimo. Fez um pulmão de Sara. Estava pronada. Graças a Deus está melhorando. Ou seja, acontece ou não acontece? E qual era o fator de risco que essa paciente tinha, que é o que a maioria das pessoas tem. Além da imunossupressão, essa paciente ela tem diabetes tipo 1. Então só em ter diabetes a imunidade dela já não é mais a mesma. Mas o principal fator de risco dela era o quê? A avó dela morreu de tuberculose. A irmã dela, há 10 anos atrás, teve tuberculose. A maioria das pessoas que tem tuberculose, elas têm a tuberculose na sua forma primária, primeiro contato com micobactéria, você tem o quadro clínico, ou a maioria das pessoas tem a forma secundária? Todos nós aqui, se duvidar, a gente tem um granulomazinho com alguma bichinha lá dentro. Certo? O tal do bacilo de Koch, né, que ele é chamado. Só que em algum momento, a nossa imunidade altera, Deus o livre, a imunidade cai, e aí o dito cujo pode ressuscitar. Daí a famosa frase. Qual é a frase? Doutor? É. Abri aqui Vai, para O bacilo de dicionário. Koch é feito Jesus Cristo. Ressuscita a qualquer hora. A qualquer momento ele pode ressuscitar. Por que negócio de Jesus Cristo? Porque ele Tem ressuscita. ressuscita. TDAH, gente, calma. O bichinho, Então é outra possibilidade, né, que a gente tem que lembrar. Eu estou dizendo isso, pessoal, para abrir a mente de vocês. É bem verdade que a maioria das pneumonias que vocês verão serão pneumonias bacterianas, mas vez por outra vocês podem se deparar com a pneumonia viral. Vez por outra vocês podem se deparar com a pneumonia fúngica e eventualmente com a tuberculose. Certo? Dito isso, pessoal, o que é que eu preciso para confirmar um diagnóstico de pneumonia? O diagnóstico de pneumonia ele é o que, pessoal? É clínico. Só O que diagnóstico tem de gente pneumonia é que típico, é clínico, né? É um quadro clínico típico. Um exame físico típico, isso deve motivar um diagnóstico. A gente teve uma aula e ela morreu de fome. O diagnóstico de pneumonia Pois é. é clínico. Professor, mas lá na Afinal de contas, a clínica é? Eu estou dizendo para vocês que vocês não devem pedir exames? Eu não estou dizendo isso. Mas imagine aí o cenário, quando você estiver lá em Maranguape, lá no interiorzinho lá do Itapeba Sul, lá no posto, o último posto de saúde do Maranguape. Aí você suspeitou, lá na Lagoa do Juvenal, você suspeitou, lá na Serra, como é a Serra? A do Serra do Lajeado. Serra do Lajeado. Você suspeitou de pneumonia em um paciente lá onde o vento faz a curva. Aí você vai esperar por um raio-x? Esse paciente vai fazer o raio-x quando? Vai esperar por um hemograma? Ele vai fazer esse hemograma quando? Vai esperar por uma PCR, por uma VHS, por uma procalcitonina? Ele vai fazer esse exame quando? Então isso quer dizer que você não pode tratar esse paciente? Professor, mas Você vai tratar. Por quê? Porque o diagnóstico é clínico. Porém, no entanto, contudo, sempre que tiver disponível, os exames devem ser realizados. Como, por exemplo, a radiografia do tórax. Qual a importância da radiografia do tórax? Padrão. Ela vai lhe ajudar a confirmar o diagnóstico.
certo? Ela não é essencial para o diagnóstico, mas ela lhe ajuda a confirmar. Mas o principal papel da pneumonia, aliás, desculpa, do raio-x do tórax é o quê? É avaliar a presença de complicações, como por exemplo um abscesso, como por exemplo um derrame pleural, que pode até ser um simples derrame parapneumônico, que com antibiótico vai resolver, mas pode ser o quê? Um empiema, pode ser pus dentro do tórax, e aí só um antibiótico resolve? Não. Afinal de contas, como é a frase? Somente o bisturi abre o caminho para o pus sair. Né? Quando a gente tem um empiema, pus, uma coleção de pus, só o antibiótico vai resolver. Acho que você entendeu. Então, não é importante a gente saber disso. Este é o papel do raio-x. Ele é importantíssimo, apesar de não ser essencial para o diagnóstico. Então, ele sempre deve ser pedido, uma vez que tenha disponível. Certo? Um hemograma, a gente pede? Pode ou não pode ajudar? Primeiro, o hemograma é feito com um copo d'água, né? Não se nega a ninguém. Eu vou negar um hemograma para o paciente. Mas ele pode ou não pode nos ajudar? Pode. Se não, vejamos, se eu estiver diante de um paciente com uma leucopenia associada a uma linfopenia ou uma linfostose, eu vou pensar fortemente que esse paciente tem uma pneumonia de que etiologia? Viral. Se eu estiver diante de um paciente com uma leucocitose com desvio à esquerda, eu vou pensar fortemente que trata-se de quê? De uma pneumonia bacteriana. Plaquetopenia é ou não é um marcador de gravidade? Se você for olhar lá o score SOFA, né, na parte hematológica, ele leva em consideração o quê? O INR e as plaquetas. Eu vou esticar a baladeira aqui para vocês, rodapé de livro. Qual o principal germe causador de uma pneumonia atípica? Atípica. É o micoplasma. Né? O micoplasma é um bicho, é um germe, é uma bactéria que frequentemente causa manifestações sistêmicas. E uma delas, classicamente, é qual? Anemia hemolítica por anticorpos frios. Então, se de repente você se depara com um paciente com anemia hemolítica, lá no hemograma, né, tem lá uma anemia com tendência a macrocitose, você pode pensar fortemente que pode estar associado a tudo. Então, o hemograma ajuda ou não ajuda? Provas inflamatórias a gente deve pedir? Sim. Afinal de contas, pneumonia é ou não é um processo inflamatório? Então, eu não vou pedir uma VHS, uma PCR. VHS e PCR são marcadores inflamatórios específicos ou inespecíficos? Inespecíficos, né? Se vocês estiverem descendo ali a escala, é uma topada, vai subir a PCR. Mas existe ou não existe um marcador inflamatório que é bastante específico para pneumonias bacterianas? Quem é? A procalcitonina. Então, eventualmente, pode ou não pode me ajudar a distinguir uma pneumonia bacteriana de uma pneumonia viral? Então, eu devo ou não devo pedir nesse cenário? Os pacientes que têm um quadro clínico típico, né? Queda do estado geral, febre alta, sudorese fria e por aí vai. Esses pacientes estão ou não estão com a queda do estado geral? Então, eles ingerem água da quantidade assim normal? Não. Por estar tendo febre, por estar taquipneicos, eles estão ou não estão transpirando mais? Sim. Então, além da queda com isso, eles não estão bebendo água e estão perdendo água em excesso. Então, esses pacientes podem ter o quê? Distúrbios hidroeletrolíticos. Isso é ou não é um marcador de gravidade no contexto da pneumonia? Então, eu vou ou não vou pedir ureia, creatinina, sódio, potássio, cálcio, magnésio? Entenda que eu estou explicando para vocês a importância desses exames. E eu disse para vocês que o diagnóstico é clínico. Portanto, eu não estou dizendo que por ser um diagnóstico clínico eu não vou pedir os exames. Eles só não são essenciais para o diagnóstico. Gasometria, eu vou pedir para todo mundo? Não. Alguém aqui já fez uma gasometria? Não. Já colheu uma gasometria em alguém? Não. Já colhi. Dói que a lágrima. Pronto, exatamente. Então você vai fazer essa maldade com todo mundo? Todo mundo não. Então tem algumas pessoas que a gente deve pedir, tem outras que não. Para quem a gente deve pedir uma gasometria?
Paciente que claramente, né, tem um quadro respiratório mais grave, né, você bota lá a saturação periférica de oxigênio, está menor do que 90%, 92%. E principalmente no paciente que você se depara com a pneumonia que está levando ao quê? A uma sepsis. Afinal de contas, quando você tem sepsis, você tem que dosar quem? O lactato. E o lactato tem que ser dosado através de uma gasometria arterial. Certo? Então, este é o cenário onde eu vou pedir uma gasometria. Deu para entender? Feito tudo isso, qual seria o próximo passo? Analisar o CUB, né, para saber se ele Tratar, né? E aí, em relação ao tratamento, eu preciso ou não preciso saber se meu paciente está mais grave ou menos grave? Eu preciso ou não preciso saber se o meu paciente vai ser tratado em casa, ou se ele vai internar e ficar no apartamento, ou vai internar e vai direto para a UTI. E aí, neste cenário, existem diversos scores prognósticos, né? Alguns bem complexos, né? Tipo o TSI, tipo o Apache, né? Que são bastante sensíveis e específicos para identificar pacientes de maior gravidade. Porém, no entanto, contudo, são muito complexos. Né? Qual é o score que a gente utiliza à beira do leito do paciente, porque é simples e também é muito bom. É o CURB, onde o C é de quê? Confusão mental. O U é acima de 50. Tem livro que fala que é 52. O R, frequência respiratória acima de 30. O B, sistólica abaixo de 90, diastólica abaixo de 60 ou uma PAM abaixo de 65. E o 65 é a idade. Então, o paciente que pontua 0 ou 1 ponto, teoricamente ele pode ser tratado aonde? Na comunidade, em casa, domiciliar. O paciente que tem 2 ou 3 pontos, ele pode ser tratado aonde? Teoricamente no apartamento, na enfermaria, no hospital, obviamente. Né? E no paciente com mais de 3 pontos, deve-se sugerir bastante que ele vá para onde? Para UTI. E qual é a importância da gente definir isso? Porque isso impacta na conduta terapêutica. Certo? No paciente que vai ser tratado na comunidade, qual é o esquema antimicrobiano proposto? Amoxicilina, ou naqueles pacientes com mais de 50 anos, né, que tem alguma comorbidade, amoxicilina com flavononato. Certo? O famoso clavulino. Isso é o que está no guideline. O guideline fala lá também de doxiciclina, mas doxiciclina é lá para os americanos. Para nós isso não funciona muito, porque os nossos pneumococos frequentemente são resistentes à doxiciclina. Eis a questão. A primeira opção é amoxicilina clavulonato, em monoterapia, certo? Porém, no entanto, contudo, se vocês tomarem essa conduta, 1 a cada 10 pacientes vocês vão errar. Talvez até um pouco mais. Por quê? Porque 10 a 20% das pneumonias da comunidade são causadas por germes atípicos. E qual é a definição de um germe atípico? Ele não responde a beta-lactanos. Certo? Então, por que o guideline nos autoriza a fazer isso? Correr o risco de errar. Porque ele entende que o paciente não tem gravidade. 80 a 90% dos casos, essa conduta vai dar certo. Se não der, esse paciente rapidamente será o quê? Reavaliado. E eu vou acrescentar o tratamento que precisar para cobrir os germes atípicos. Isso é muito bonito no papel, certo? Mas na nossa realidade isso se aplica? Às vezes o coitado não tem dinheiro para vir nem para a primeira consulta, quem dirá para vir ser reavaliado. Então é por isso que na maioria das vezes nós assumimos uma conduta de cobrir de cara quem? Os germes atípicos. E aí a gente acrescenta, além da amoxicilina com clavulonato, a gente coloca quem? Um macrolítico, como a azitromicina ou a claritromicina. Certo? Existe uma classe que cobre muito bem típicos e atípicos?
que poderia ser utilizada na comunidade, Quinolonas, as respiratórias. quinolonas. Né? Já que ela cobre muito bem típico e atípico, por que ela não é a primeira linha? Então? Ela induz resistência. Antibióticos, pessoal, é um dos poucos remédios que a gente prescreve pensando não somente no paciente. A gente prescreve pensando na comunidade, certo? Quinolonas são muito conhecidas por induzirem muito o quê? Resistência bacteriana. E também micobacteriana. E nós vivemos ou não vivemos em um ambiente endêmico para uma micobacteriose? Quem é dita cuja? Tuberculose. Então imagine aí a tragédia que seria se muitos dos micobactérios tuberculose fossem resistentes ao esquema RIPEC, rifampicina, zooniazida, pirazinamida, etambutol. Seria ou não seria uma tragédia? Seria. Então, esse é o principal motivo de se evitar usar à torta e à direita uma quinolona na comunidade. Além disso, quinolona tem ou não tem efeito colateral? Tem. Pode dar o quê? Distúrbios do colágeno, né? Como tendinopatia e rarissimamente aneurisma de aorta. Certo? Quinolonas podem alargar o quê? O intervalo QT, induzir arritmias. Quinolonas podem dar o quê? O delírio. Certo? E todos esses efeitos colaterais são mais comuns em que perfis de pacientes? Os idosos. E adivinha quem é que tem mais pneumonia? Os idosos. Então é por isso que a gente procura evitar o uso das quinolonas. Certo? Não é que não possa ser usado, mas não deve ser a primeira. Mas paciente alérgico a beta-lactâmico, eu já vou direto para a quinolona na comunidade? Não é uma opção. Mesmo sendo dúvida, né? Mesmo sendo dúvida. É. Só tem tu, vai tu mesmo, né? Deu para entender, pessoal? No paciente que vai ser internado, o que é que muda? No paciente que vai ser internado, obrigatoriamente eu tenho que cobrir atípicos. Por quê? Porque entende que ele já tem uma gravidade maior que a gente não pode correr o risco de errar. Certo? Então, eu vou utilizar aqui beta-lactâmico para cobrir os típicos. Vou utilizar medicações endovenosas, né? Pelo não, pelo sim, o famoso Alcefin, que é a ceftriaxona. Ou pelo não, pelo sim, o famoso Unazin, que é a ampicilina com surbactam. Esses são os dois principais beta-lactâmicos, certo? Associado a eles, obrigatoriamente eu vou usar quem? Um macrolítico, uma azitromicina ou uma claritromicina, porque eu tenho que cobrir atípicos no paciente que foi internado. Eventualmente eu posso trocar essa associação por uma medicação apenas, que seria quem? Uma quinolona, como a moxifloxacin ou a levofloxacin, que tanto tem o comprimido como tem também a medicação endovenosa. Certo? E no paciente que vai para a UTI? Qual é a diferença em relação ao paciente que está no apartamento? Tem que cobrir o seu namoro. Na população em geral. A diferença é o seguinte, o tempo de antibiótico. Na comunidade, no apartamento, 5 a 7 dias, teoricamente, é suficiente. No paciente com uma gravidade maior que precisou ir para a UTI, 10 a 14 dias. Certo? E além disso, na UTI, sempre dupla terapia. Eu não devo utilizar monoterapia no paciente mais grave que está na UTI. Lá no apartamento eu até poderia utilizar só uma quinolona, mas aqui na UTI não. Na UTI, beta-lactâmico com macrolídeo, beta-lactâmico com quinolona. Quem são os beta-lactâmicos? Os mesmos. Ceftriaxona, ampicilina e surbactam. Quem são os macrolídeos? Os mesmos. Azitromicina, claritromicina. Quem são as quinolonas? Os mesmos. Levo e moxifloxacin. Isso é a população em geral, certo? Mas existem ou não existem grupos específicos? Por exemplo, quem são os pacientes que eu vou pensar fortemente em uma pneumonia por Staphylococcus aureus? Já avisaram?
São os pacientes que têm lesões de pele, certo? Uma porta de entrada, uma celulite, uma erisipela, alguma coisa do tipo. São os pacientes que têm devices endovenosos, que têm um acesso venoso central, uma PIC, que está em casa por algum motivo. Paciente que tem um catéter de diálise, que tem um perniquete para poder dialisar. O paciente que tem um portocárdio, porque faz quimioterapia e fica com esse catéter por um bom tempo. Esses pacientes têm um risco maior de ter pneumonia por estafilococcus aureus. Quem mais também? Uso de drogas injetáveis, certo? Porque é uma porta de entrada. O que mais? Os pacientes que precedendo a pneumonia têm um quadro flu-like. O que é isso? É um paciente que teve um quadro gripal precedendo a pneumonia bacteriana. Estes têm um risco maior de ter pneumonia por estafilococcus aureus. São os pacientes que no hemograma têm o quê? Linfopenia. É um fator de risco para estafilococcus aureus. É uma associação, né, epidemiológica. Os pacientes que na radiografia do tórax têm o quê? Várias microcavitações, que é o que eles chamam de pneumatoceles. É um padrão clássico para se pensar em pneumonia de origem hemática, pneumonia hematogênica, causada principalmente por estafilococcus aureus. E, eventualmente, pacientes que tiveram contato com o ambiente hospitalar. Nestes pacientes, eu devo cobrir obrigatoriamente quem? Estafilococcus aureus. Certo? E aí, nestes pacientes, eu vou utilizar quem? Ou a oxacilina, para a maioria deles, ou se eu suspeitar que eles teriam o quê? Tal do MRSA, né, que é o Staphylococcus aureus resistente à medicilina, que é a oxacilina, aí eu poderia utilizar um glicopeptídeo, que seria a vancomicina, ou a decopanina, ou a linezolida. Certo? Qual o principal motivo para eu pensar em MRSA? Uso de drogas endovenosas ou contato recente com o hospital. Os demais fatores de risco que eu falei, teoricamente a oxacilina deve resolver. Deu para entender? Sim. Pseudomonas, ou os gram-negativos entéricos, né? Pseudomonas, Klebsiella e o tal do assassineto, né? Que é o Acinetobacter baumannii. O que me faz pensar nesses germes? Pacientes que nos últimos 90 dias tiveram o quê? Internamento hospitalar. Pacientes que nos últimos 90 dias usaram antibióticos de amplo espectro. Paciente que é portador de doença pulmonar estrutural. Tem um DPOC avançado, tem uma asma avançada, tem bronquiectasia, tem fibrose cística, tem doença pulmonar intersticial, enfim, tem uma doença estrutural pulmonar. O que mais? Uso de corticoide ou de imunossupressores também aumenta o risco de decúbito. E o paciente que desenvolveu a pneumonia já depois Do internamento, né? Exato. Que aí é o contato com o hospital, né? De modo que esses pacientes têm um risco maior de ter, por exemplo, pseudomonas. Então eu posso tratá-los da mesma forma? Não, eu tenho que cobrir pseudomonas. E aí eu vou trocar que droga? O beta-lactano. Ao invés de pelo não, pelo sim, eu fazer o Rocefin ou o Nazim, eu vou de Nasosin, que é a piperacilina com tazobactam, certo? Ou eu posso ir com a cefalosporina de quarta geração, que é o cefepime. Ou se o fator de risco que está me fazendo pensar em pseudomonas for um contato recente com o hospital, e no hospital utilizou-se antibióticos de largo espectro, eu posso dar um pulo mortal e ir direto para quem? Para os carbapenêmicos, como por exemplo o meropenêmico, certo? Então, essa é a importância da gente identificar os fatores de risco para pseudomonas. Muda o tratamento. O professor Paulo Mixina teria espectro para pseudomonas? Tem, mas aí é mais quando você já está pensando em resistência a esse que eu estou falando. Sim. Daqui a alguns meses ou anos, eu vou citar aqui para vocês outra droga, que a gente já usa no dia a dia,
que é o Zerbaxia, que é a hiperacetamina. Não, é o Zerbaxia, ceftarozane com tazobactam. Enfim, é o Zerbaxia o nome da medicação. É um beta-lactam com inibidor de beta-lactamase, que o principal espectro dele é para pseudomonas, mas ainda não está assim amplamente disseminado nos livros, né? Já está nos guidelines, mas não está nos livros ainda, por isso eu não posso falar aqui para você. Não posso dizer assim, né? Recomendar aqui em termos didáticos, né? Mas na prática a gente já usa muito. E para finalizar, o que está faltando eu falar aqui em termos de bactérias? De grupos especiais. Só notei que o senhor disse, só muda um tempo, 10 a 14 dias, mas é as mesmas. E dupla terapia, né? Obrigatoriamente. Anaeróbios, pessoal. Existem ou não existem pneumonias por anaeróbios? Quais os principais fatores de risco? Periodontite. Dente em mau estado de conservação, associado a um episódio de macroaspiração. Como é clássico nos idosos, né? Como é clássico em quem teve uma doença neurológica e rebaixou o nível de consciência. Como é clássico pós-churrasco, né? Como é o nome do churrasco de vocês? Não, o churrasco vocês têm todo semestre? Feijoada, né? Pós-feijoada, né? Tomou uma lapadinha, uma lapadona, aí macroaspirou. Ou seja, macroaspiração associada a dentes em mau estado de conservação ou formação de abscesso. É o que deve nos fazer pensar em anaeróbios. E aí qual é a diferença? É que para cobrir anaeróbios, eu tenho que acrescentar uma medicação. Que seria quem? Quem são os principais anaerobicidas que vocês conhecem? É o metronidazol e a clindamicina. E aí é aquela história da dancinha do TikTok, né? Como é a dancinha? É metro, clinda, metro e clinda. O que isso quer dizer? Quando eu estou pensando em anaeróbios no sistema nervoso central e no abdômen, eu uso o metronidazol. Quando eu estou pensando em anaeróbios no pulmão e na pele, eu uso a clindamicina. Sabe? Ok? Estamos alinhados? Para finalizar, 5 minutos para a gente falar de quê? Além da pneumonia, esse paciente tinha o quê? Sepsis. Tinha sepsis. Certo? A celulite ali era o fator de risco para quê? Para eu pensar em estafilococcus aureus. Então, qual era o tratamento desse paciente? Ele estava ou não estava grave? Merecia só uma droga? Não, ele vai para UTI. Então, ceftriaxona e azitromicina. Mas não fazia Ou não? ampicilina subactam com azitromicina. Certo? Olhei para a pele, tem uma celulite, então tem que cobrir estafa. Ele usa antibiótico recentemente? Não. Ele usa droga endovenosa? Esteve internado? Então não preciso pensar em MRSA. É um estafa do bem. É um estafa da comunidade. Merecia uma oxacilina. Sim. Certo? Mas esse paciente tinha o que além de tudo isso? Tinha sepsis. E o que é sepsis, pessoal? No tempo dos dinossauros, a sepsis era definida como cis mais um foco infeccioso presumido ou definido. E o que era cis? 2 desses 4 critérios: leucocitose, leucopenia, febre, hipotermia, taquicardia e taquipneia. Desses 4, se tiver pelo menos 2, tem cis. Se tiver um foco infeccioso presumido ou documentado, isso é igual a sepsis. Isso era ótimo. Por quê? Porque a sensibilidade era muito alta. Pegava todo mundo, não deixava passar ninguém. Mas isso aumentou muito o quê? Os custos. Porque chegava um paciente com uma faringite, estava com febre, estava com taquicardia, tinha que abrir protocolo sepsis. E aí foram atrás de um critério que seja mais específico. E aí acharam quem? O tal do SOFA. Só que o SOFA é muito complexo. Então eles precisavam de um SOFA mais resumido. E aí acharam o tal do KIC-SOFA, que é o Q-SOFA. São aqueles 3 critérios, né? Alteração do nível de consciência, frequência respiratória acima de 22 e pressão sistólica abaixo de 100.
Se tiver um desses 3 critérios e um foco infeccioso presumido ou documentado, esse paciente merece abrir o protocolo sepsis. Até o termo é diferente. Eu não posso dizer que ele tem sepsis. Ele merece abrir o protocolo sepsis. Abre-se o protocolo sepsis, pede-se os exames, nos exames interpreta-se quem? O SOFA. Se no SOFA for definido lesão orgânica, então você mantém o protocolo sepsis aberto. Se no SOFA não for definido lesão orgânica, esse paciente teoricamente pode sair do protocolo sepsis. Isso é o que hoje ainda se faz de uma forma mais disseminada. Mas na hora que a gente está aprendendo uma coisa, o que é que o pessoal faz? Lança outra, né? E aí já estão falando o tal do NIOS, para abrir o protocolo sepsis. Mas a maioria das instituições, inclusive nas que eu trabalho aqui em Fortaleza, nas que eu vejo paciente por aí, realmente ainda se segue a história do que SOFA e do SOFA. Certo? E qual é a importância de se identificar um paciente preenchendo esses critérios? Porque eu vou abrir o protocolo sepsis. E o que é o protocolo sepsis? Monitorização, certo? 2 acessos venosos periféricos calibrosos, hidratação, pelo menos 30 a 40 ml por quilo, em bolos, né, de uma solução cristalóide, idealmente sororinga lactato. Eu vou colher culturas, né? Vocês têm que ter a cultura de pedir as culturas, certo? Um par de hemocultura e uma cultura do sítio suspeito. E eu tenho que iniciar antibiótico correto, não é simplesmente usar um antibiótico, né? Tem que ser um antibiótico correto na primeira hora. Idealmente antes de coletar as culturas. Aliás, as culturas serão coletadas antes, mas essas não podem ser. O início do antibiótico não pode ser atrasado por conta da demora para coletar as culturas. E esse paciente, ele merece ser o quê? Monitorizado, a tal das golden hours, né? As primeiras 6 horas de abordagem desse paciente. Eu vou ficar atento ao quê? Esse paciente tem que ter uma PAM acima de 65. Eu vou expandir volemicamente ou iniciar droga vasoativa se preciso for. Esse paciente tem que ter o quê? A queda dos níveis de lactato. Antigamente falava que tinha que cair pelo menos 10%. Hoje em dia basta dizer que caiu. Certo? E eu tenho que monitorizar a perfusão orgânica desse paciente. Além do nível de consciência que fala sobre perfusão orgânica, eu vou monitorizar quem? Tempo de enchimento capilar e principalmente o débito urinário, que deve ser maior do que 0,5 ml por quilo por hora. Certo? Pergunta que não quer calar. Vocês acham que dá para fazer essa monitorização desse paciente ele estando na enfermaria? Não dá. Alguém que é enfermeiro? Enfermeira? Você, minha amada, conhece bem esta realidade. Quantos pacientes uma enfermeira fica num apartamento, numa enfermaria? Eu ficava com 36. É pior do que eu imagino. 36 dentro do, tipo, deitadinho, num cantinho legal, mas no corredor, assim, sabe? Vocês acham que é possível a enfermeira fazer a monitorização adequada de um paciente com sepsis, ela estando com essa quantidade absurda de pacientes? Também assim. Não. Porque, agora sim, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes vocês acham que para ir para a UTI tem que estar usando droga vasoativa, tem que estar em ventilação mecânica, tem que estar com alto suporte de oxigênio. Não. A principal indicação de ir para a UTI é o quê? Monitorização. É muito melhor a gente prevenir que o paciente fique grave do que espere que fique grave para poder fazer isso. Ok? Para finalizar, a pergunta que não quer calar. Eu, por exemplo, já dei muito plantão. Hoje em dia, graças a Deus, estou bem menos, mas ainda dou plantão na UTI. Vocês acham que quem mais impacta na vida de um paciente desse aqui que nós estamos falando? Somos nós que estamos lá no plantão da UTI e vamos receber esse paciente depois de horas que ele chegou no hospital? Ou é o médico que está lá nas emergências que vai dar um diagnóstico, pedir os exames corretamente, iniciar as condutas, o antibiótico, a hidratação, tudo direitinho? Quem que mais impacta na vida desse paciente? É o primeiro atendimento. E adivinhe quem serão estes médicos? Serão vocês. Certo? Então, carreguem esta responsabilidade. Mais um.
Ok? Norteados? Sim. Dúvidas? Um pouquinho mais. Sugiro fortemente que vocês leiam sobre o assunto. Né? Afinal de contas, é um tema muito importante para vocês. Onde é que não vai, professor? Norteando. Isso, é. Toda quarta. Não, mas esse assunto, pneumonia estética, não. Vixe, rapaz, nem sei. Ó. Vou botar lá na caixinha.